Paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje depois de receber a minha esposa vindo de um plantão bem agitado, ela trabalha na área da saúde, trabalhou a noite inteira e quando nós nos encontramos pela manhã, nós conversamos, ela me relatou acerca da circunstância que está sendo trabalhar com as pessoas no momento de extrema incerteza e de pavor, os próprios profissionais que estão com ela, pessoas com medo, na verdade, de serem infectadas por esse vírus, pessoas que até para ter um relacionamento, quando um vai chamar o outro, se assustam, com medo de um toque. Enfim, situação que verdadeiramente é bem delicada. E nessa conversa que nós tivemos, ela falava coisas sobre comentários de colegas que diziam quanto tempo esse vírus pode durar nas superfícies, no ar, em vários locais que ele estiver, e mostraram um artigo falando dos possíveis locais e o tempo de vida que ele fica ali. Enquanto ela falava isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? Como pode uma situação mexer tanto com as pessoas? E como fazer para combater um vírus que está numa superfície, seja metal, seja plástico, onde quer que seja, como vencer esse vírus que ali está, se eu não consigo vê-lo? E graças a Deus, irmãos, o Senhor tem sempre falado e Ele responde. Eu continuo crendo que o Senhor responde. Ele disse, não há como fazer nada contra aquele vírus que você não pode ver, porque você não luta contra carne e nem sangue. E eis aí a nossa reflexão de hoje, que eu quero compartilhar com todos, está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Está escrito, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meus amados, a nossa luta, e nesse momento que nós atravessamos, não é contra aquilo que nós podemos ver. A nossa luta é contra aquilo que nós não enxergamos. É uma luta que nós vamos ver que todos os que de alguma forma creem que existe o bem e o mal, é contra o mal que nós lutamos, segundo essa palavra. Porque o reino das trevas é composto por forças bem organizadas e com propósitos bem definidos para se opor a Deus e ao seu povo. E nesse texto, que a nossa luta não é contra carne e sangue, quer dizer que estamos lutando contra o diabo e os demônios que estão sob o controle dele. Porém, esses anjos caídos, eles não são autônomos. Eles não podem agir sem a permissão de Deus. Deixa eu te falar. Agem dentro dos limites estabelecidos pelo nosso Pai.
Como foi dito por um conhecido teólogo, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Eu vou mais adiante, irmãos. Satanás é um cachorro banguela na coleira de Deus. E nós temos um exemplo disso, de que essa força, esses dominadores, eles não podem agir se não for com a permissão de Deus. O que podemos ver, como está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui ele está falando de quando o diabo foi se meter na reunião de Deus e os anjos e foi questionado se ele conhecia o servo Jó, o servo de Deus, homem íntegro e que temia a Deus. E aí Satanás diz que se Deus permitisse que fosse tocado na vida dele, ele ia blasfemar contra Deus. E Deus dá essa permissão. Nesse versículo nós entendemos que Deus está dando essa permissão. E quem conhece a história vai ver que ele foi lá e tocou nas coisas de Jó. Mas também ao livro de Samuel. No livro de 1 Samuel vai dizer assim, no capítulo 16, versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderava de Davi, e o Senhor retirava o espírito de Saul. E um espírito maligno foi colocado a mando do Senhor para atormentar Saul. Meus amados, o que eu posso entender, que assim como nós não enxergamos, no caso desse vírus, e não podemos combatê-lo, o que eu posso dizer é que se nós não usarmos as armas que Deus nos deu para combater nesse momento, de fato muitos vão perecer. Nós temos que entender, e eu acredito nisso firmemente, eu entendo que o que está acontecendo é um juízo de Deus. Eu chamo de contrações, ainda nem é o princípio das dores, porque coisas ainda virão, então isso são contrações. Mas que Deus está executando o juízo. E eu creio tanto na santidade de Deus, que não é Ele que vai e coloca um vírus para se alastrar pelo mundo inteiro. Mas sim, ele permite o próprio diabo a fazer isso. Porque o diabo precisa de sua permissão. E aí ele tem as setas dele que ele pode lançar, os dardos inflamados, como nós lemos, que podem ser lançados. Mas eu também creio, meu irmão, que até nisso o Senhor tem propósitos. E eu enumerei alguns propósitos que o Senhor falou ao meu coração, como por exemplo, a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos que estavam dentro da congregação, indo 2 ou 3 vezes por semana e se encontravam ali, mas um encontro que não era como que está acontecendo, e para a glória de Deus eu estou participando hoje de videochamadas com irmãos, onde nós estamos ali lendo a palavra, louvando, adorando, onde nós estamos orando, clamando ao Senhor. Também creio que outro propósito seja o Senhor trazer, como eu havia dito, esse povo que se chama pelo nome dele para orar, para dobrar os joelhos e clamar a Deus.
ter um momento de oração maior na sua presença. Acredito também que para restauração de casamentos, porque como nós sabemos, existem muitos casais que hoje estão separados e vivem na mesma casa, homens que saem para trabalhar e desejam voltar o mais tarde possível para não ter um encontro com a esposa ou com os filhos, mas que nesse momento de isolamento estão tendo que estar todos juntos, e é aí que o Espírito Santo trabalha, e eu creio que assim é, para que eles sejam restaurados, para que o casamento seja restaurado. E por fim, eu acredito também que um dos frutos do Espírito tem acontecido, que é a bondade. Pessoas ajudando idosos que não podem sair para fazer as compras, pessoas distribuindo quentinhas para caminhoneiros nas estradas, eles que trazem o abastecimento para nós nas cidades. Então até nisso o Senhor mostra a sua bondade. Os propósitos do Senhor vão se cumprir, meus amados. Queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, os juízos de Deus também vão ser executados, eu creio nisso. O que nos resta é entender como então lutar, como então vencer. O Senhor também nos ensina. E Ele diz, vistam a armadura de Deus. Então o que nós temos é uma arma completa. O que nós temos é uma arma que vai fazer com que nós permaneçamos firmes diante desse momento. E que armas são essas? São essas que estão aqui a partir do versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meu irmão, que nos faz vencer. E que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações no que nós devemos fazer, se interceder, se orar por misericórdia, se meditar na própria palavra para conhecer mais, mas que nós tenhamos um posicionamento diante de Deus, porque assim, aquilo que nós não vemos com os olhos naturais, com uma armadura espiritual, nós somos capazes de vencer em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.